Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Execom Talks. Eu sou Jean Macdice, diretor da Escola Superior de E-Commerce, estou aqui com meu companheiro Henrique Gasperoni, CEO da Live University. E como não pode faltar, né, já fica a lembrança de nos seguir no nosso canal do YouTube, no seu agregador de podcast favorito. E lembrando, né, aqui é uma extensão das nossas salas de aula, é uma escola Superior de E-Commerce é uma escola criada para esse novo momento do comércio, dos negócios, que tem aí toda uma carga de transformação digital, mas, na verdade, a gente trata tudo isso com o pé muito no chão, porque no fim do dia, né, o que interessa mesmo são os resultados dos negócios. Então, para isso, a gente traz gente que vive de fato o negócio, o mercado, tem as dores e que pode realmente compartilhar com a gente muito conhecimento, muitos insights que vão contribuir com uma extensão da sala de aula, humanizar um pouco as histórias, né, dos professores, dos alunos, a gente poder tirar aquele contexto de sala de aula e entrar um pouquinho mais no detalhe, aprender um pouquinho mais com os professores em cima disso. Então essas trajetórias aí são super importantes, é uma evolução profissional, acadêmica, como que esses profissionais que formam a Escola Superior de E-Commerce, né, conduziram suas carreiras, suas empresas, seus negócios. A gente tem professores que são altos executivos, grandes empresários, grandes empreendedores, enfim, são histórias riquíssimas, né? Como a do Léo Naresi, nosso brilhante convidado de hoje, né? Um amigo de longa data, ele faz parte da nossa comunidade do E-Commerce Brasil, né? Mais de 10 anos aí a gente trilhando esses palcos por todo o Brasil, faz parte da curadoria do E-Commerce Brasil, então todos os eventos, especialmente no que se liga aí a Martech, a análise de dados, essa nova vertente do marketing relacionada a dados, né? Tem lá o dedinho do Léo, a análise na curadoria de conteúdo, seleção de palestrantes. Ele também é fundador e diretor de uma das mais prestigiadas agências, aí ele vai contar todo o case aí a respeito. E ele é formado também em propaganda e marketing, né? Tem várias especializações, então é um cara que também, parecido comigo, assim, Henrique, eu acho que você também, né? A gente se formou, mas continuou próximo às salas de aula, sempre buscando um aperfeiçoamento, até que então até é meu colega, né? A gente fez o mesmo mestrado, você foi meu calouro, eu me formei mestre em gestão de competitividade pela FGV e o Léo também recentemente concluiu aí e se formou, né? Então vamos começar aqui passando bola um pouquinho para o Léo, conta um pouquinho dessa sua trajetória, como que foi, né, a sua formação e os seus caminhos aí até hoje. Legal. Obrigado, Jean, obrigado, Henrique, pela chance da gente trocar um pouco dessas experiências e ajudar a formar um pouco, né, desse mercado e da nossa especialidade e de tudo que a gente pode fazer pelo e-commerce, pelo marketing, pelo mundo dos negócios digitais, né, que é algo que a gente está construindo, não está pronto, a gente está precisando de muitas mãos para construir, né. E olha que interessante, né, porque quando você me faz essa pergunta sobre por onde eu comecei, né, eu nunca imaginei que eu, né, hoje estaria trabalhando com varejo, com dados, com ciência de dados ou com outras especialidades assim. Eu comecei na área de tecnologia, né? Eu já tinha uma familiaridade com computadores, com tecnologia desde criança e entrei, meu primeiro estágio para trabalhar foi justamente numa startup. Logo, né, a segunda experiência foi numa agência digital. Na verdade, na época, né, em 99, 2000, era uma produtora digital. E eu entrei por esse lado para fazer sistemas, para fazer disparo de e-mail marketing, para fazer, né, algumas iniciativas que já começavam a ciscar no mundo do marketing. E eu já tinha esse comichão por trabalhar com publicidade. Foi aí que, depois de eu me formar em informática industrial, né, uma coisa mais mecatrônica, assim, eletrônica e tecnologia, eu fui estudar publicidade e consegui, né, fazer uma migração de carreira ainda na época. Os donos da agência, da produtora, né, apostaram nessa migração aí para o mundo da publicidade, do marketing digital, e eu fui indo para esse lado. Só que sua primeira formação foi mecatrônica? Foi informática industrial, né, que é muito parecido com mecatrônica. A gente estuda automação, estuda elétrica, eletrônica e processamento de dados.
Ô, Léo, mas que ano que é? Primeiro, prazer enorme, obrigado pela oportunidade desse bate-papo. Mas que ano que foi isso, cara? 99. 99. Naquela época, em que se programava, assim? Qual que era? Programava em Visual Basic, em Delphi, em C++, né? Então, eram linguagens que estavam... eu lembro que eu programava... Server Pages estava começando naquela época, né? Eu lembro que eu programava naquela época, eu programava em Delphi e tal, mas eu era o anti-código fechado, sabe? Eu era da comunidade Linux, open source total, era mais hardcore, assim, na época, sabe? Aí eu me lembro, cara, que nos nossos primeiros eventos que a gente começou a fazer, o meu primeiro patrocinador foi a Microsoft, cara. Olha que legal. Aí eu falei, cara, tava... tá conflitando, precisamos... Trair a causa, né? Mas caramba, em 99, que maluco. E foi nessa popularização, tanto do open source quanto de algumas tecnologias para web, como a Microsoft trouxe, né, com VBScript, Active Server Pages, que aí começou a popularizar a adoção de tecnologia no mundo da publicidade digital, do marketing digital. Né? Porque aí começou um monte de programador a fazer site, sistema de cadastro para gerenciamento de newsletter, né? E começou Servers começou a bombar. Começou a bombar. E foi por aí que eu entrei por essa portinha dos dados. Você codava. Eu codava, né? Até hoje eu ainda codo um pouco por hobby, você mas... Também, né? Cara, hoje ainda não, mas você quer me deixar doido é sentar com os meninos de TI lá e eles falarem que não dá. Aí você quer pegar o código para mexer. Eu tenho uma impressão, né? Eu incentivo muito, eu tenho 3 filhos e eu já coloquei eles numa escola de programação, né? E tenho essa impressão, assim, que a gente pegar hoje em dia, né, os grandes expoentes aí de tecnologia, todos começaram programando, né? Então eu sinto que eu, particularmente, fiquei para trás, assim. Eu tive que trabalhar muito meus soft skills, minhas habilidades administrativas e ideias e tudo mais. Hoje, o profissional do futuro precisa passar por programação? Não necessariamente. Eu estou vendo vários exemplos disso, né? Porque eu imaginava também que essa habilidade faria uma grande diferença, como fez para mim, né? Na hora de fazer esse salto e aproveitar algumas oportunidades novas. Mas o que eu estou vendo hoje é que outras profissionais que estão no meio das suas mudanças de carreira, porque hoje em dia se muda muito mais de carreira, né? Isso está muito mais flexível. Essas pessoas, elas têm a chance de entrar para uma área um pouco mais técnica e adicionar esse conhecimento depois, né? Tem um caso de uma pessoa que está trabalhando com a gente, é um dos nossos principais cientistas de dados, foi meu aluno na GV, né? E no curso de métricas digitais, marketing digital, não tinha experiência com isso, não tinha experiência com dados, com programação. Depois que ele olhou para essa área de dados e viu que precisava entender mais de Python, de R, de outras coisas, ele entrou numa espiral de crescimento de conhecimento nisso e hoje virou um cientista de dados altamente capacitado. Cria bibliotecas com a gente, faz modelagem avançada e tudo mais. Então, para esse meio de carreira, né, ainda é possível. Ou seja, não é algo que você, né, precisa ter escolhido isso, como alguns fizeram no passado, para se transformar. Agora, quando a gente está falando de pessoas que já estão mais, vamos dizer assim, estabilizadas nas suas carreiras, eu costumo dizer que o conhecimento de tecnologia ele pode ser adquirido e gerenciado de outras maneiras. Não necessariamente você vai precisar codar, né? Mas se você souber da importância de colocar inteligência artificial no desenvolvimento do seu produto, você já cumpriu a sua função como gestor. Sim. O problema é que a maioria dos gestores, dos executivos, das executivas, que não tem essa experiência em tecnologia, não sabe nem por onde começar. Então, por exemplo, eu vou fazer uma estratégia de aquisição de clientes para uma startup minha. Né? Se a gente pensar no tradicional, que todo mundo aprendeu na escola de negócios, a gente vai pensar em fazer marketing, fazer mídia, segmentar sua base de clientes por A, B ou C critérios, mas você nunca vai pensar que, talvez desde o começo, você devesse colocar um algoritmo de propensão para atingir os clientes logo de cara com a melhor opção e que isso está disponível mesmo sem código. Você pode tanto contratar plataformas SaaS que oferecem isso, ou contratar um cientista de dados para aplicar isso desde o começo. E isso gera um diferencial. Mas, os early adopters, eles geram resultados muito melhores no longo prazo em ROI, com data science, do que os later, né? Então... Conta pra gente, assim, adorei essa pergunta do Jean, mas conta pra gente, que nível que você acha que a gente deveria estudar? Eu entendo que codar, entrar lá no XML, no CSS, sair mexendo lá, talvez não seja necessário. Mas, por exemplo, estruturação de base de dados. Saber o que como é que se manipula dados.
fundamental? Isso é fundamental, porque, por exemplo, para a gente planejar um produto baseado em inteligência artificial, machine learning, né, em dados, você tem que saber se você tem a fundação necessária para isso. Exato. Né? Porque machine learning é uma máquina, mas ela consome, né, insumos ali e produz, né, resultados. Que insumos são esses? São dados. Agora, você consegue fazer um algoritmo de recomendação se você não tiver a base granular de ratings ou de interação de cada usuário com cada conteúdo, com cada produto? Não. Então, se você não tem essa fundação dentro de casa, você terceirizou sua plataforma de e-commerce e não tem como puxar esses dados, então você não tem como se aventurar em construir seu próprio sistema de recomendação. Né? Então, esse é o ponto. Os requisitos são mais importantes. Depois, se você vai contratar alguém para fazer ou se você vai fazer dentro de casa, né, é um outros 500. E isso tem. Mas vamos lá. Então, só para a gente reconstruir aqui, chegar nesse seu grau de conhecimento. Como que você foi, então, saiu do estágio, começou a olhar o marketing, começou a sentir um prazer naquilo, na promoção? Como que foi isso? Legal. Eu já tinha um comichão aí por trabalhar com publicidade desde criança, né? Eu morava em São José dos Campos. São José dos Campos está no Vale do Paraíba, um polo de tecnologia, onde tem ITA, né, CTA, tem toda uma indústria ali de tecnologia. Me formei numa escola de tecnologia lá, que formava para as indústrias, né, nesse curso que eu fiz, Informática Industrial. Mas eu tinha essa vontade, eu via propaganda da ESPM, né, ou de outras instituições de publicidade, ou de prêmios de publicidade, e falava, um dia eu vou querer criar comerciais lindos, né? Uhum. E aí eu já tinha essa vontade de ir para esse mundo. Por isso que quando eu enxerguei a oportunidade de entrar como programador numa agência digital, agarrei. Né? Era isso que eu queria, vamos lá entrar nesse mundo. Só que daí, quando eu comecei a estudar isso, e vim para São Paulo e estudei, né, isso para mudar de carreira, eu percebi que várias das coisas que eu tinha possibilidade de fazer com tecnologia, ninguém da agência, ninguém da área que eu trabalhava, ninguém do mercado estava fazendo ou estava muito incipiente. E aí eu apresentava os trabalhos nas faculdades que os professores não sabiam como é que eu tinha feito. Então, eu fazia um banner digital para exibir no celular, naquela época que o celular era o Nokia da cobrinha, né? E eu fazia um banner em preto e branco e conseguia colocar, eles falaram, como é que você colocou uma imagem aí no celular? Né? E ninguém sabia como. E aí, na hora que você vai juntando tecnologia com isso, juntou a fome com a vontade de comer. Porque então, você criou, vamos dizer, identificou uma necessidade de mercado e começou a ser valorizado por isso. Eu percebi que eu tinha um potencial de desenvolver minha carreira mais rápido ou com diferencial em marketing pelo fato de eu conhecer tecnologia. Né? Porque as outras pessoas que eu conhecia de criação, de planejamento, de tudo, né, na área de publicidade, não tinham essa facilidade de criar algo novo, de criar algo baseado em tecnologia novo. Né? E aí eu abraçava qualquer oportunidade. Isso já me falaram algumas vezes que é um dos principais fatores, né, para a gente conseguir evoluir na carreira, que é estar exposto, né, ou se expor a mais possibilidades. Então, vou contar uma história, né, que aconteceu comigo, que eu acho que mudou para mim essa aproximação dos dados. Nessa agência digital, a gente trabalhava com algumas marcas grandes, né, Warner Brothers, Kodak, né, só que fazia sites, fazia produções digitais simples na época, né, comparados com hoje em dia. Mas chegou um dia, né, que a dona da agência, ela chegou com um DVD na mão, do lado do CPD, ali onde os programadores ficavam, né? A gente ficava sempre num lugar diferente, né? Tecnologia. Não mexe com eles que... enfim, né? Existia um pouco dessa divisão, né? Que era de criação e de quem era de tecnologia. Chegou com um DVD na mão falando, chegaram os logs de acesso do servidor do cliente X. Quem pode gerar um relatório? Né? Mas geralmente isso chega como uma bucha, né? Como um problema, do tipo, putz, quem vai processar, né, X gigas de dados para conseguir chegar numa informação? Aí eu falei, eu era estagiário na época, queria mostrar trabalho, falei, deixa comigo, né? Não sei do que você está falando, mas vamos fazer. Aí fui lá, pesquisei como é que tinha que ser feito, gastei noites ali para, né, fui penalizado por ter me exposto a um risco, né, grande, que eu não sabia do que estava acontecendo, mas descobri softwares novos, né, ferramentas novas para analisar dados, e depois de dias processando aquele DVD, o relatório era 3 linhas, né, no console do DOS. Assim, 25 acessos. 25 mil visitas, né, 135 cliques e X tempo médio. Aí eu falava, só tudo isso por isso. Então, mas deu para perceber
que eu conseguia fazer aquilo com uma tranquilidade que tirava o sono de muita gente. Tá. Imagina as lideranças de marketing dessas empresas que eram marcas grandes na época, né, já eram marcas grandes na época, e que estavam ali desbravando o digital e não tinham noção de como fazer isso. É lógico, né, que não era só eu que tinha capacidade de fazer, a agência inteira tinha, né, a produtora tinha muitos outros programadores, mas eu percebi que aquilo ali tinha um diferencial que a gente podia tanto vender quanto, né, crescer e estimular. Né? Foi muito cedo na carreira que você se identificou com inteligência de dados. Foi nos primeiros 3 anos ali, mais ou menos. Né? Eu já estava com experiência como programador e aí comecei para esse lado. E aí, quando eu comecei a ciscar mais no mundo do marketing digital, mas ainda não tinha um cargo de analista de dados, né? Na agência eu era programador. Nem existia esse nome. Nem existia. Mas começou a fazer uma diferença quando, no mundo do marketing digital, começou a criar essas especialidades novas como o gestor de links patrocinados. Tá. Quando começou as campanhas digitais a crescerem com Google, com Alta Vista, né, com Yahoo, KD na época, MSN, começou a surgir essa necessidade mais frequente de analisar dados. Né? Olha, fizemos uma campanha de 500... Eu lembro que meu primeiro orçamento para fazer link patrocinado foi R$500. Era uma marca gigantesca, uma das maiores do Brasil. E eles tinham aprovado uma verba de R$500 para fazer na internet. Nossa, R$500, né? Para mim também, né? Na época eu falava, uau, aprovaram minha verbinha de R$500, né? Assim que eles fizeram, tá, mas e agora? O que deu certo? Quem clicou? Alguém converteu? Alguém fez isso? Começaram a surgir perguntas que ninguém sabia responder. Já tinha Analytics, o GA? Então, não. Google era Webtrends, era outras ferramentas que vieram antes do próprio Google Analytics. 24/7. 24/7. A gente chegou a instalar uma tecnologia chamada Urkin, né, que é um ouriço do mar. Né? Esse Urkin foi a empresa que o Google comprou para lançar o Google Analytics. Então a gente instalava Webtrends, instalava Urkin, né, 24/7, né, enfim, e a gente tinha algumas ferramentas aí para trabalhar, mas eram muito incipientes. Eu lembro que até hoje qual era a versão do Webtrends que a gente usava? Era a versão 0.96 beta. Né? Depois de um tempo já foi para a versão 39, né, enfim. Mas... Para quem está ouvindo a gente não sabe o que é o Webtrends, na verdade era um leitor do log de acessos do site. Era o Google Analytics da pré-história. O Google Analytics da pré-história, isso é o dinossauro. Hoje eles já estão evoluídos, depois foram vendidos para Oracle, né? Enfim, tem toda uma evolução deles aí. Mas você ia buscar os dados no log do servidor. Era isso. Né? Você não tinha igual o Google, que você instalava um pixel, não sei o quê, ou que você lia um código. Você ia no servidor, baixava os dados e depois ia processar. E isso começou a mudar quando o marketing digital cresceu, e aí esse processo de análise de dados saiu das catacumbas do CPD, né, para ir para o mainstream da área de marketing. Aí começaram a entrar programadores na área de marketing nas agências para trabalhar. E aí quando eu enxerguei, né, uma vaga, eu estava procurando, né, algumas mudanças de mercado, já estava com, né, 5, 6 anos de experiência aí no que eu já fazia em digital, e aí eu encontrei uma posição numa agência que era uma das principais, né, digitais da época, que abriu uma vaga para analista de Data Intelligence. Era uma agência que já estava ali com 6 recursos nisso, já estava dedicando isso para grandes contas, e aí eu falei, bom, é isso que eu quero fazer, eu tenho um diferencial, já tenho experiência nisso, é difícil encontrar quem tem experiência nisso no mercado naquela época, né? Mas eu tenho experiência nisso e vou lá. Era metade do salário. Era uma vaga para ser analista, enquanto eu já era gerente numa agência digital, porque eu já estava 6 anos lá trabalhando, né, e tudo mais. Já tinha uma equipe para cuidar de link patrocinado, para cuidar, né, de outras práticas ali. Já tinha um cargo de gestão ali, apesar, né, de ser novo ali, já tinha um grupo ali de pessoas que a gente fazia algumas ações. Quando eu fui para essa outra experiência... Mas você identificou que aquilo seria um caminho para algo mais próspero que você identificou. Mais próspero e que talvez eu tivesse um diferencial ou uma vontade pessoal maior, né? Porque depois de um tempo em publicidade, eu também percebi que eu não ia trabalhar em publicidade do jeito que eu sonhava quando era criança, que eu iria criar comerciais. Eu percebi que eu podia escrever bem, às vezes desenhar razoável, mas eu não era um artista do design, da direção de arte e afins, e isso mexe com você também, porque você percebe, né, que às vezes você tem um diferencial de uma determinada habilidade, especialidade, e eu vi que meu diferencial estava na matemática, meu diferencial estava na tecnologia e não na criação. Apesar de eu ter ciscado por ali e aprendido bastante coisa, né? Você reconheceu que era um nerd mesmo. Reconheci que era um nerd. Mas olha que legal, no passado, eu assistia aqueles filmes dos nerds contra-ataco, os nerds eram mal vistos.
Agora são Mas geeks. depois que você viu que os nerds eram valorizados, cultura geek, né? Todas as conferências geeks e gamers, aí você falou, não, agora eu quero ser nerd também, né? Então, tá muito foi num momento bom. Foi num momento bom, né? Eu não tive que desbravar esse preconceito contra nerd, não. Eu já fui num momento que estava se valorizando, né? Ah, que legal. Foi aí que você se identificou como nerd? Foi, e é engraçado pensar nisso porque a gente tem essa visão, essa vivência do conceito de nerd, né? Quando era criança, assistia aqueles filmes, né? Revolta dos Nerds, né? Os nerds contra-atacam e eram perfis muito mal vistos, né? Perfis antissociais nas faculdades americanas e tudo mais, que eram caracterizados, né? Como, né, um perfil à margem da sociedade. E quando a gente começa a ver os nerds os programadores entrando no mundo da publicidade, nesse mundinho fechado e das festas e, né, recebendo uma valorização, dá para perceber que eu entrei num momento melhor, né? Então agora a gente tem orgulho de ser nerd. Eu falo The Big Bang Theory, né? eu falava sobre isso, eu falava que o Big Bang Theory foi uma das séries mais assistidas, né, num determinado período, e aí eu provocava essa reflexão que era em que momento a gente imaginou que um PhD de astrofísica seria um personagem dos mais amados pelo público mainstream, né? Do público especializado. Do público mainstream. Né? Você sabe que essa coisa de nerd tem um problema, porque aqui, cara, todos esses bonequinhos aqui de Call of Duty e tal, foram todos de casa. Olha, e a mulher me proibiu de aumentar a coleção. Acontece. Vamos decorar o estúdio. Não tem problema, tem um monte de coisa. Já leva pra lá, né? Acontece. Mas, e uma coisa que eu queria explorar contigo, Léo, você trouxe um ponto, eu acho importante, né? Quem está entrando na carreira hoje e quiser começar a participar e entender no mercado de dados e tal, a gente vê que é uma carreira que cresce muito, sabe? As empresas estão desesperadas atrás de mão de obras, não só de programadores, né? Na verdade, quando a gente fala de devs e tal, a gente sabe que não tem. Né? As empresas estão, você pega na live aqui, nos vários projetos que a gente participa, a gente tem que formar o executivo para ele trabalhar um tempo com a gente, trabalhar muito propósito, tal, de alguma forma, para tentar reter, porque é um desespero atrás de pessoas nesse nível. Quando a gente vai atrás de um cara que é programador, né? Eu tô falando um cara assim, mas e ainda conhece de manipulação de dados, tem uma visão de marketing, uma visão analítica, cara, o mercado está desesperado atrás desses caras, não é verdade? É verdade, é verdade. É por isso que a gente acho que tem que investir bastante nessas nossas capacidades de formação, mas também direcionar um pouco dessa atuação para ser cada vez mais ágil, mais, né, enxuta, mais robusta, mais focada em aprendizados rápidos, né? Porque se a gente acumular tudo que eu estudei, né, desde o começo, as pessoas de hoje não precisam, já tem técnicas mais novas, né? Então, mesmo o que um cientista de dados fazia há 10 anos atrás não vale mais hoje. Né? Hoje em dia, você consegue fazer muita coisa com machine learning automatizado, né? E low code e no code, né? Que já faz a gente pular algumas etapas. Então, dá para a gente acelerar esse aprendizado e colocar mais profissionais no mercado, né? Mas a gente tem que ter também mais investimento para a população, né, para a maioria da população também investir nisso, né, para enxergar a importância nisso, né, e principalmente em segmentos que não são comuns na tecnologia, né, quando a gente fala de mulheres, por exemplo, a presença de mulheres na tecnologia é algo gravíssimo, porque não tem, né? É muito pouco. A gente vai nas escolas politécnicas, a gente vai na área de tecnologia e as mulheres não foram incentivadas a entrar nesse mundo, né? Tanto pelo ecossistema, que é muito, né, machista, quanto pela própria educação em casa, né? Que pai hoje fala para a filha, olha, um dia você vai ser uma grande cientista de dados, uma grande programadora. Eu acho que até por interesse, né? Eu me lembro que na faculdade, cara, tinha uma sala, sei lá, de 80, 90 pessoas na sala, tinham 5 mulheres. Na minha formação em informática industrial era isso. E olha, a minha sala, a minha turma de 40 alunos era a que mais tinha mulheres na sala, tinha 5. Comigo As também. outras turmas tinham 1, 2, 3, né? Era impressionante que era esse caso. Mas você não... E aí que tá, acho que você trouxe um ponto que, puta, cara, adorei que você falou. Você falou, a gente pode cortar muito tempo de aprendizado em tecnologia, porque a gente tem várias ferramentas que podem agilizar esse processo. Porém,
se você tivesse que colocar hoje, eu acho que existe um misto aqui, né, desse profissional. Ele tem que entender de tecnologia num nível para poder começar a fazer os primeiros experimentos, começar a colocar os primeiros MVPs no ar e um pouco de negócios também. Sabe, eu acho que é um pouco de brincar com isso, sabe? É pegar o dado, manipular, só que você vê que saiu aqueles 3 resultadinhos lá, o que eu faço com isso? Como é que eu melhoro um negócio? Então, você caminhando junto o conhecimento de sistemas com negócios, cara, é o caminho do sucesso, né? É isso, e muito se fala sobre a importância de alinhar esse desenvolvimento em tecnologia com soft skills. Né? Porque senão a gente vai criar uma fábrica de programadores focados no próprio código e não na solução de problemas de negócio. Perfeito. E tudo mais. Então, a gente precisa muito disso. Mas imagina que isso é um desafio, não só para a gente provocar isso nos programas. Então, o curso de tecnologia tem que ter foco em negócios também, né? E vice-versa, negócios também tem que ter sua pitadinha de tecnologia, mas a gente precisa ter uma orientação de carreira para quem está começando, né? Porque não é fácil você escolher se você quer ir para um lado mais técnico de negócios. Às vezes você quer ir para os dois, ou às vezes você quer pular. E às vezes as empresas não têm essa chance de você fazer uma transição, né? Eu tive que pagar um pedágio para focar minha carreira. Um downgrade para focar na carreira. E será que isso hoje em dia não dá para fazer sem isso? Né? Porque tem gente que... eu não tinha as melhores condições, mas eu apostei. Tem gente que não pode correr esse risco. Tem gente Quantos anos você tinha naquela época? Eu tinha 23 anos, 22 anos. Era novinho. Mas eu não tinha uma família para sustentar, eu não tinha, né? Apesar de eu ter já minha independência financeira, eu podia tomar decisões um pouco mais arriscadas que só iam me afetar. Agora, imagina quem já tem uma família, um filho para sustentar e afins. Não pode tomar uma decisão dessa de cortar seu salário pela metade, né? Então, a gente precisa realmente ajudar também essa orientação de carreira para as pessoas saberem o que elas querem, como elas podem desenvolver aos poucos, né? Senão a gente também vê aquele frenesi de querer entender ciência de dados, daqui a pouco a pessoa se frustrar e está 5 anos trabalhando com isso e falar, não, agora eu quero fazer estratégias em inteligência artificial e não quero só programar inteligência artificial, né? E tem posição para todo mundo. Exato. É um mundo muito amplo, tem todas as especialidades, desde quem coda e de quem não coda, né? E como que foi, né, a sua entrada na DP6, assim? Você fundou, como que foi? Legal. Como surgiu a DP6 na... Olha só, né? Depois Primeiro, conta um pouquinho o que é a DP6, né? Porque legal. A gente acabou não falando sobre, né? Legal. A DP6 é uma consultoria de Marketing Analytics, né? E a gente hoje se posiciona, né, dessa maneira, mas tem toda uma trajetória aí entre se especializar em dados e começar a servir o mundo do marketing, da publicidade, né, e as marcas nesse assunto e começar a oferecer tanto serviço em tecnologia quanto serviço em recomendação, em consultoria de negócios para otimizar resultados de marketing. Então, como é que a gente faz essa engrenagemzinha de dados funcionar para vender mais, né, para adquirir mais clientes, né, para se relacionar trabalhar melhor. Taxa de conversão, melhorar as vendas do varejo, né, enfim, tudo que precisa para fazer essa engrenagem funcionar, porque a gente enxerga que a maioria das empresas precisa desenvolver isso, né, mesmo as que já estão desenvolvidas ainda precisam de suporte. Então, a DP6 ela tem essa função, né, de ajudar a melhorar a experiência do cliente, mas do lado da empresa. Do lado de melhorar como a empresa consegue atingir o cliente, como a empresa melhora a sua relação, sua experiência, sua conversão e tudo isso, né? Então, é um parceiro aí das marcas e das empresas, dos varejos, para fazer isso acontecer. Mas como que chegamos até, né, a DP6? Depois de eu me especializar na área de dados, né, e nessa agência foi muito legal, porque era uma das primeiras agências que tinha uma equipe. Antes, quem fazia análise de dados nas agências era igual eu, estagiários resolvendo DVDs. Né? E essa agência falou, eu vou criar uma área aqui de dados justamente para oferecer uma entrega um pouco mais avançada, mais sênior nisso. E essa área... estava incipiente ali, estava incubada, já estava bem desenvolvida, entregando análises bem interessantes, mais avançadas, mas ainda no mercado a gente não via as grandes marcas falando, eu vou pagar por esse serviço. Na maioria das agências, o BI, o relatório, era oferecido de graça. Demorou, né? Entendeu? Como assim, olha, faz campanha comigo e eu te dou um relatório mensal de recomendações, né? E, ou seja, você está vendendo o ativo mais importante, que é o ativo de inteligência, de graça. Né? Ou seja, vendendo por R$0, né? Você não está rentabilizando aquilo.
E essa foi, acho que, uma grande sacada. Nessa agência, eu conheci, né, meu sócio hoje, o Thiago, e ele trouxe essa visão, porque ele vinha de consultoria de gestão, já vinha de consultoria de negócio. Ele falou, olha, tem esse conhecimento em marketing, tem esse conhecimento em tecnologia e em dados, mas a gente precisa profissionalizar a gestão e fazer isso rentabilizar. Né? Porque isso é um ativo muito importante. Como que era? As empresas tinham os dados lá e não usavam? Não usavam. Algumas estavam começando a usar, porque, como eu falei, né, em marketing digital, você já começava a ter a necessidade disso. Olha, eu fiz uma campanha no MSN, no Google, na época no Alta Vista, e que resultado gerou? As perguntas já começavam a existir ali. Né? Só que não existia nas empresas a necessidade de colocar uma tecnologia, né, de comprar um serviço para analisar aquele resultado e tomar uma recomendação. Né? A recomendação era subjetiva. As pessoas falavam, gostei, não gostei, fez maior sucesso, todo mundo do meu departamento elogiou. Né? Mas não existia essa quase que obrigatoriedade de instalar uma ferramenta, de comprar uma ferramenta. E olha que interessante, porque a gente atendia lá várias marcas gigantes, né, do Brasil e do mundo nessa agência. E tinha uma marca no Brasil que tinha feito o maior projeto de criação de sites e marca online de todos na época. Mas eles não contratavam ferramentas de analytics. E olha que elas já existiam nessa época, né? Tinha o WebTrends, tinha outros, o Google Analytics estava surgindo, não contratavam. A agência teve que desenvolver um banco de dados para monitorar esses cliques por conta própria, porque a empresa não tinha essa cultura de contratar uma ferramenta e afins. Né? Então, era isso. As empresas não tinham isso como principal, como core. E aí, quando começavam a receber esses relatórios, essas análises, era um complemento. Era algo, legal. Mas não vou mexer nesse assunto porque a criação está legal, então não vou mexer na campanha, mesmo que não tenha dado muito certo. Mas depois de um tempo, isso não dava para sustentar, né? Uhum. Então, e a DP6, ela entra ensinando a empresa a usar esses dados, ensinando a empresa a fazer as perguntas certas, ou operacionalizando mesmo, ou botando realmente, disciplinando os processos para que essa exploração seja feita? Qual que é o papel principal da DP6? E não dá para a gente separar no principal, porque são as duas coisas, né? As duas juntas. No começo, né? Então, quando a gente se encontrou nessa agência, eu e o Thiago, e a gente começou a ver que as empresas precisavam de um apoio nisso, essa agência está fazendo um ótimo trabalho, mas a gente percebeu que tinha um conflito de interesse, porque a agência ela não podia falar qual era o filho mais feio, qual era a pior campanha do mês. Existia um conflito de interesse com as áreas de criação, com as áreas de mídia, porque você estava falando mal da sua própria criação, da sua própria campanha. Né? Então, a gente percebeu que a gente precisava atuar de uma forma mais isenta, mais próxima da marca, do anunciante, de quem tinha um investimento em marketing, do que propriamente da agência. Não que a agência fosse inimiga, pelo contrário. Mas conflito de interesse é conflito de interesse. Né? Quando você alinha cadeia de suprimento e afins, você sabe, né, o que cada um está lutando ali e onde espreme, né, o outro lado. E aí, quando a gente começou a atender, né, saiu dessa agência e montou a DP6, na época chamava Direct Performance, nosso primeiro nome, que a gente foi incubado dentro de uma empresa chamada Grupo Direct, né, que era da Direct Talk, depois hoje virou High Platform, né, todo esse ecossistema. Mas nesse começo, as empresas também não tinham essa cultura. Quanto que uma empresa na época comprava de um produto de Digital Analytics? Quanto que ela tinha de orçamento para gastar nisso? Pouquíssimo. Né? A gente vendia Nem se discutia, né? Não, a gente vendia uma equipe de 5 pessoas com experiência nisso, né? Já entregando ali um valor agregado interessante, e cobrava 1/20 do que a gente cobra hoje. Né? Porque era um valor... Né? Não tinha o mercado. Não tinha valor, não tinha mercado para aquilo. Né? O mercado não estava explorado, não existia o mercado. Então você tinha que ensinar a importância, né? Levar a palavra da relevância disso, entregar o valor e eventualmente criar sua própria ferramenta para fazer aquilo acontecer, como essa agência fez. Né? No nosso caso, quando a gente começou a oferecer isso para a maioria dos clientes, a gente já chegou no momento em que tinha tecnologia mais disponível. O Google Analytics já estava ali na sua versão 1 e 2, né? Já tinha mais disponibilidade. Mas ele não pegava tudo. Ele não conseguia pegar a passada de mouse no logo, ele não conseguia pegar o scroll da página, ele não conseguia pegar eventos específicos, e a gente tinha que criar do zero. Então a gente tinha que defender a estratégia, influenciar a decisão de marketing e operacionalizar tecnicamente tudo que tinha que acontecer. Então a gente percebeu que a gente tinha que ajudar as empresas em todas essas camadas. E isso continua até hoje. Não necessariamente todas continuam com os mesmos desafios.
Agora dá para a gente desenhar, o que a gente faz hoje é desenhar uma curva de maturidade do uso de dados em marketing e apoiar a empresa onde ela precisa nessa curva. Quem já está lá avançado na curva de maturidade, eventualmente a gente entra com suporte, com fornecimento de ferramentas, licenciamento de ferramentas específicas que precisam, suporte de uma ferramenta, ou com uma consultoria de uma inovação em dados, com um produto específico de dados ou com um desdobramento. Até para atingir as melhores perguntas. Quer dizer, eu tenho que entender porque é simples você falar, vou aplicar minha inteligência de dados aqui. Se você não souber fazer as perguntas certas, vai ser trabalho jogado no lixo. É isso aí. E alguns estão nesse primeiro momento de fazer as perguntas. E aí não dá para a gente servir só com uma ferramenta, com algo que já está empacotado. Tem que ter inteligência de negócios. Tem que ter uma inteligência de negócio, pilotar rápido. Antes a gente fazia um projeto de 6 meses, 1 ano, e a gente seguia aquele cronograma e ninguém estava tão esperando um relatório, né, mais do que uma vez por mês. Hoje em dia, se começa um projeto, daqui a 2 semanas já tem gente ligando falando, e aí, como é que estão os resultados? Né? Porque existe uma ansiedade, uma velocidade maior do mercado, então a gente tem que mudar para uma cultura de entrega ágil, baseada em MVPs, em pilotos, em interação mais Quais são os níveis que você percebe? Aquela empresa inicial, quando você chega na primeira empresa lá, você fala, o que eu faço, qual que é o primeiro... Traça uma escadinha assim das empresas menos avançadas para as mais avançadas. Legal. O primeiro sinal que a gente começou a pegar das empresas que não investiam nada, que a gente podia começar a ajudar, eram as que não investiam em nenhuma tecnologia de dados ou de Martech. Né? Então, quando você chega na empresa e fala, como é que você gerencia a sua campanha de mídia? Tá bom. Tem uma agência que faz meus links patrocinados. Tá, como é que você analisa os resultados do seu site? Não sei, mas alguém me manda um relatório. Ou seja, a empresa não compra nada de tecnologia para isso. Quando ela não compra nada, é o menor dos estágios, porque ela pode até precisar de algumas necessidades, mas aquilo não ficou nem importante nem relevante para trazer dentro de casa e nem para explorar o potencial que essas tecnologias têm. Então está em pilotos, está em usos específicos e com terceiros. Quando você pega esse tipo de empresa que, para quem está escutando agora e respondeu sim e sim para as 2 perguntas, faz o quê? Então, aí a gente tem que entender qual que vamos dizer assim, o avanço digital que essa empresa está, né? Porque pode ser uma empresa que não está investindo, mas tem um potencial digital gigantesco. Ou Legal. É uma grande marca e esse 1% que ela quer investir já significa muito trabalho e muito resultado, né? Legal. Quando a gente entende o quanto a empresa está disposta a investir nisso, a gente entende se é melhor a gente continuar com as ferramentas que tem e consolidar a visão, trazer mais uso para o dia a dia. Então, legal, então você tem 2, 3 agências que estão fazendo serviço para você e você tem um acesso analítico. Primeiro, toma conta das suas ferramentas. O seu Analytics é seu, não é das suas agências. Coloca alguém para olhar isso frequentemente, semanalmente, mensalmente. E aí a cultura começa a acontecer. Começa a perguntar, as pessoas começam a se perguntar por que o site está demorando para carregar? Por que minha taxa de conversão caiu essa semana e não na outra? Né? E aí você começa a ir procurar essas informações nas ferramentas. Então, esse primeiro estágio é isso, identificar essa vontade de investimento, porque vai ter que investir em tecnologia, em pessoas, em processos, né? Eventualmente, em educação. Né? Se você está em orçamento curto, não investe tanto em mídia, em marketing, você não tem de onde tirar para investir em tecnologia. Então, você investe em treinamento das pessoas. Você investe em aprender a usar o Google Analytics. Você investe, quando você já começa a entender um pouquinho desse potencial, e isso já pode ser uma linha do seu orçamento, olha, então 10% do que eu invisto em mídia eu já posso dedicar em serviços para analisar resultado e melhorar o resultado, ali a gente já tem o que trabalhar. Ali a gente já pode oferecer uma tecnologia nova, fazer análises mais profundas, né, alguma coisa assim. E aí, a partir daí, a gente vai indo para os outros momentos, né, para os outros estágios de maturidade. Porque depois de 1 ano fazendo análise e relatório, você já começa a bater nos limites do tipo, olha, eu sei os problemas do meu site, do meu varejo, da minha loja online, mas eu não consigo resolver e nem investigar em maior profundidade. Então, essa ferramenta grátis já não me resolve. Ou esse processo que eu faço aqui uma vez por semana, gastando 1 hora, também não me resolve. Eu preciso de alguém dedicado olhando para isso. Aí você vai para um outro estágio de maturidade que você começa a criar aquele conhecimento, aquela experiência e começar a contratar o que faz diferença. Não é todo mundo precisa de todas as tecnologias. Para você, talvez a sua necessidade seja integrar as informações que você já tem. Para outras empresas, né, talvez seja começar a usar os dados que você tem importantes
para segmentar sua campanha, para melhorar a sua precisão, para melhorar, né, outras coisas. Então, quando você sabe para o que você precisa, aí a maturidade pula de patamar, porque você começa a investir nos recursos para atingir aquele objetivo, né? E como que foi esse momento da tua carreira que você falou assim, vou sair do quentinho da folha de pagamento e vou empreender? Olha que legal, foi difícil também, né? Apesar de eu falar, né, que nessa época eu também ainda não tinha uma família para sustentar, então eu pude tomar mais uma decisão arriscada, né? Mas era um momento diferente, porque naquela época não tinha um ecossistema, por exemplo, Isso de empreendedorismo. faz quantos anos? Foi em 2007. 2007, a DP6 está firme até hoje, né? Inclusive, você tem que depois contar aí os acontecimentos do ano passado, né? Legal. A gente vai falar um pouquinho sobre esses momentos. Hoje em dia a gente já faz parte de um grupo global, né? Tá bem legal essa evolução. Mas já faz 15 anos, né? E nesse momento, 15 anos atrás, você não tinha um ecossistema de inovação e empreendedorismo igual você tem hoje. Ninguém falava startup, né? Ninguém falava startup. Né? Capital semente, né? Investidor anjo, né? As poucas pessoas que a gente conhecia na época que eram empreendedores e que criaram uma empresinha e começaram a receber um investimento ou outro, faziam isso na raça. A gente viu o Romero lá no Buscapé, era um caso... O pessoal que criou o Scoop, que, né, depois foi vendido, né, para um grupo também global e tudo mais, começou mais ou menos na mesma época que a gente ali em 2008, e eles já vinham de uma experiência de criar uma rede social antes na USP, né? E tinham alguns investidores iniciais, mas eram investidores que não tinham essa estrutura de capital semente, série A, série B, série C, né? Então, a gente ficava muito perdido ali naquela época. Mas olha que interessante, às vezes a gente dá muita sorte, né? O estar na hora certa, no momento certo. E apesar da gente acreditar muito na nossa habilidade, no nosso taco, né, a gente acredita que a gente deu muita sorte de conhecer pessoas muito boas na época, que foi, né, o pessoal do Grupo Direct, que tinha já uma presença na internet brasileira grande, já tinham produtos de chat, atendimento online e tinha uma vivência de tecnologia, então eles queriam apostar nessa área de marketing digital. E quando a gente se conheceu, né, o Thiago, meu sócio, né, abriu esse caminho de relacionamento, porque ele conhecia outras pessoas de empresas, né, de investimento e afins. Na hora que conheceram, eles falaram, vamos juntar com a vontade de comer então, porque a gente já tem uma estrutura aqui, já temos um escritório, vocês têm um produto relevante para o mercado, vamos lançar amanhã. Isso que é a sorte, né? A oportunidade com preparo. Né? Porque a gente estava pronto para lançar ali o produto. Não é tão fácil ter sorte, verdade? Tem que ir atrás. Tem que ter as duas combinações. Está pronto no lugar certo e preparado. Exatamente. Mas olha que engraçado. Aí a gente conversou sobre esse potencial, fez o primeiro rascunho do que seriam os produtos que a gente levaria para as empresas, né? E na semana seguinte a gente já estava sentado no escritório dessa empresa com o notebook na mão. Né? E o que a gente precisava para trabalhar? Um notebook na mão. Né? A gente fazia consultoria. Então, o que a gente precisava? A gente precisava ir nas empresas, coletar os dados que a gente precisava e gerar as recomendações. Né? Então, a gente não precisava de grandes estruturas, igual precisa de hoje, né? De uma nuvem, de um banco de dados grande e tudo mais. A gente fazia com as ferramentas que a gente tinha. E isso foi libertador, porque a gente focou desde o dia zero no que a gente precisava fazer. Né? É o equivalente hoje de você ter uma startup e estar ali resolvendo o seu dia a dia e de repente receber um aporte, né, e participar de um grupo e ter toda uma mentoria de gente ajudando você a fazer o financeiro, a gestão, a administração e tudo mais. Né? A gente teve isso no começo e a gente conseguiu focar em construir projetos e construir solução para os clientes. E aí a gente conseguiu logo nos primeiros 6 meses a 1 ano já as primeiras contas, né, de grandes empresas que fizeram o nosso break-even. Né? A gente atendeu uma marca como Coca-Cola, a gente, sabe? O que me parece, né, que lembra, há uns 3, 4 anos atrás, veio com tudo aquele termo Big Data, e todo mundo falava de Big Data, e era uma febre do Big Data, e como que vai fazer explorar o Big Data. Mas o que você está me passando, contando aqui pra gente, não, eu estou trabalhando o Small Data de dentro das empresas e fazendo acontecer com isso. Quer dizer, Data Driven dentro do que eu tenho dentro da empresa. Não preciso viajar na maionese e trabalhar um Big Data. É por isso que eu falo que quando a gente está nos primeiros estágios do nosso negócio, você não vai construir um Data Lake.
né? Se o seu negócio é varejo, está vendendo online, a gente tem ferramentas que você pode instalar, seja gratuitamente ou pagando o seu FII ali do SaaS, né? De dezenas ou centenas de reais ou de dólares, e se aquilo cabe no seu orçamento e você consegue gerenciar com os dados que você tem, tá ótimo, né? Você vai partir para os próximos desafios da maturidade quando você tiver a necessidade. Olha, agora eu não, a performance do meu sistema de recomendação não está atingindo meus requisitos, ou eu preciso customizar as minhas campanhas de um jeito que eu não consigo com as ferramentas hoje, ou então eu já estou batendo mais de 10 milhões de hits no meu Google Analytics e não consigo mais usar a versão gratuita porque agora tem um monte de limitação lá, né? Quando você chega nesse nível, aí você vai atrás do Big Data, aí você vai atrás do Data Lake, aí você vai comprar uma ferramenta ou construir uma nova estrutura de tecnologia, né? Então, a gente precisa também acalmar essa ansiedade, porque eu já fui essa pessoa que, quando estava lá trabalhando para uma pequena empresa, né, e começando o negócio, falava, mas a gente tem que comprar essa melhor ferramenta. Tá, mas isso não vai trazer esse resultado agora. O resultado vai ser a gente dobrar o resultado dessa campanha. Essa campanha é de R$1.000 de orçamento. O que a gente faz para dobrar esse resultado de R$1.000, né? E aí a gente conseguia fazer com as ferramentas. Então, a gente tem essa ansiedade. Todo mundo quer ter uma Ferrari logo de cara. Mas se o Fusca faz você chegar na praia, seu objetivo é a praia. Chegar na praia. Depois, é lógico, você vai aumentando seus requisitos, você vai aumentando a distância, você vai aumentando, né, os outros aspectos. E tem porte para ser data-driven? Justamente por isso que a gente fala que não, né? Porque o data-driven está no mindset, no modelo que você usa para tomar decisão, né? Quantas vezes a gente já não chegou em clientes e negócios e a gente ouvia, né, frases como, mas eu não gostei muito dessa campanha porque eu achei meio desnecessária, então eu tomei essa decisão. Mas espera aí, você achou desnecessário? A gente já chegou a ouvir absurdos, né, de empresas de varejo falando, olha, quem está cuidando da minha área de marketing é tal pessoa e ela acha os links patrocinados feinhos. Imagina um varejista falando que não vai investir em link patrocinado. Porque é feio. Porque é feio, né? Porque é texto, não é um banner bonito, né? E afins. Tá vendo? Então, esse lado subjetivo ou da cultura não depende do tamanho, depende do quanto você prioriza tomar decisões baseadas em dados. Pode ser só de olhar para a taxa de conversão e falar, vamos manter. Ou, não, a taxa de conversão está caindo, corta e para. Quem tem coragem de parar sua campanha porque a taxa de conversão caiu e você não sabe por quê? Tem que ter essa coragem e tem que olhar para o dado e falar, vou fazer isso porque eu estou olhando para o dado, ele está me dizendo isso, né? Então, a cultura independe do tamanho. Mas é lógico, quando você começa a ter mais necessidades de dados, você precisa criar um ecossistema e fortalecer essa cultura dentro da empresa. Porque senão você cria um departamento, uma organização grande e as pessoas começam a tomar suas decisões de novo sem dados. Mesmo que você tenha cientistas de dados e afins, né, você começa a ter vieses, as pessoas começam a escolher modelos por preferência, por linguagem de programação. Não gosto de Python, então não vou colocar aqui esse modelo, né? Ou não acredito muito nisso que o modelo está trazendo. A gente ouve isso, né, nas empresas. Essa análise eu não confio muito. Peraí, mas não confia por quê? Né? Se a gente tem as premissas atendidas, então ele é o nosso melhor sinal. Como é que a gente traz a sua intuição, a sua subjetividade para dentro dessa consideração e não para competir com os dados, né? Então, independe da maturidade, a cultura de dados, mas em momentos diferentes de empresa você vai ter que reforçar de maneiras diferentes, né? Seja só usar no dia a dia ou criar uma estrutura mais robusta. É interessante que é muito normal mesmo você ver as empresas, as pessoas questionando um estudo com base no acho. Cara, questiona com outro estudo, né? Traz outro dado, traz outra visão. E não, eu acho que não. Teste AB? Teste AB, né? Experimento. E olha que interessante, teste AB é só uma vertente da cultura de experimento. Se você não tem uma ferramenta de teste AB ou sua plataforma digital talvez não seja passível de testar, você pode fazer testes e experimentos na sua loja física. Né? A gente aprendeu muito isso no mestrado em varejo, né? Sim. Que, imagina, você quer testar a elasticidade do seu preço, faz uma promoção na sua loja física, mas faz em horários aleatórios, em dias aleatórios e controla ali na planilha como é que foi a resposta da sua mudança de preço e pronto, você já fez um experimento, já fez um teste AB de preço, né? E você pode colocar isso no seu dia a dia, mas quantos têm a coragem de fazer uma mudança dessa ou de praticar isso, né? Ou tem tempo, às vezes não dedicam investimento nem tempo para isso, né? Então, esse é o que pode acontecer. E olha que teste AB experimento, mesmo nos ambientes mais digitalizados, nas empresas mais digitalizadas, ainda é subutilizado.
porque não são todas as empresas que estão fazendo, né? São só as que já estão muito tranquilas com seu Analytics, com seu Big Data, começam a fazer. Mas isso deveria ser feito desde o começo, né? Agora, conta um pouco dessa história, desse momento, né? Porque a DP6, até pela sua especialidade, foi crescendo, chamando atenção e tudo mais. Como que foi esse movimento para tornar agora parte de uma empresa global? Conta um pouquinho. Legal. Tudo isso aí. Olha que interessante, porque a gente começa a atender grandes empresas desde o começo, né? Porque, por mais que a gente fale que no passado as empresas não investiam muito dinheiro nisso, ciência de dados avançada é um serviço caro. Naquela época já era, né, considerado caro, hoje em dia já está um pouco mais democrático, mas ainda assim, o personalizado, né, ainda é caro, né? Então, é de alto valor. Então, a gente cresceu percebendo que as grandes empresas elas tinham o orçamento necessário para a gente resolver problemas complexos com dados. A gente já resolveu problemas, né, menores e enfim, atacando ferramentas, mas a gente também teve sempre a coragem de falar, nesse momento, acho que não vale a gente colocar uma equipe dessa dedicada. É melhor você treinar a sua equipe de marketing, usar a ferramenta que você já tem, e quando você estiver extrapolando o uso dela, né, chegando no máximo do limite dela, talvez seja o momento da gente fazer um projeto para evoluir isso daí com vocês, né? Então, a gente sempre teve um foco para não misturar esse tipo de atuação, então a gente acabou se especializando no mercado enterprise, no mercado, né, de grandes empresas que precisavam fazer projetos grandes de dados ou resolver problemas complexos de dados. Não porque a gente é arrogante, pelo contrário, mas é porque a nossa especialidade acabou levando para isso. Então acaba sendo um trabalho até bem humano, assim. Bem humano. De cientistas de dados mesmo, né? Então a gente tem uma equipe de consultores de análise de negócios, né? Uma equipe de cientistas de dados mais matemáticos, tem uma equipe de desenvolvedores de tecnologia para engenharia de dados, né? Então acaba tendo algumas especialidades, mas é muito trabalho humano. Qual o número do time hoje? Hoje estamos com 250 pessoas. Uau, já tá bem grande. Já está bem grande, estamos crescendo bastante. Essa é uma área que nunca parou de crescer. Mas na nossa história, a gente já fez um pouco de tudo. Como que foi esse M&A? Como que Legal. Foi até antes do M&A? Quantos colaboradores? Depois do M&A, quantos? Conta um pouquinho antes e depois. A gente já vinha discutindo esse assunto há mais ou menos uns 4, 5 anos, né? Porque a gente começou a perceber que nessa área que a gente está trabalhando com grandes empresas, não só a gente está evoluindo, mas outras empresas estão evoluindo. E aí a gente se posicionava como uma empresa boutique que tinha um serviço exclusivo com pouca gente oferecendo. Hoje em dia, todas as grandes consultorias e todas as grandes agências têm uma área dedicada igual a agência que a gente começou lá tinha, né? Então, e aí a gente começa a disputar mercado ou posicionamento dos nossos clientes que às vezes a gente não conseguia se posicionar, que a gente não conseguia aparecer. Porque, né, quem vai, vamos dizer assim, falar mal de um gestor de marketing que contratou a maior consultoria do mundo para fazer um trabalho de analytics? Mas se contrata uma consultoria pequenininha, né, ali, e alguma coisinha dá errado, né, enfim, você não tem um respaldo de, olha, mas eu contratei o melhor do mundo, né? Então, a gente começou a perceber que o tamanho era algo importante e para a gente discutir as grandes tendências e participar desses grandes movimentos do nosso perfil de cliente, que são as grandes empresas. E aí a gente, uns 5 anos atrás, começou a discutir as possibilidades. Na verdade, desde o começo, tá? Porque quando a gente começou a empresa, a gente já começando a atuar com algumas grandes marcas, igual a Coca-Cola, a gente recebia a visita de algumas agências falando, olha, a gente queria fazer a nossa área de BI aqui e entregar o que vocês entregam, né? Vamos conversar? Só que a gente sempre via aquele conflito. Exatamente, né? A independência é valiosa para o cliente em si. E aí, só que agora começaram a aparecer no mercado alguns modelos diferentes de negócio que a gente começou a se interessar, porque uns 5 anos atrás a gente foi procurar, então a gente precisa crescer em tamanho, precisamos atender empresas que são agora globais, né, e atuar em várias regiões. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos nos associar a um grupo, né, de comunicação, de tecnologia ou de consultoria global? Será que a gente a gente é interessante e esses grupos são interessantes para o nosso desenvolvimento? E nos primeiros momentos, a gente percebeu que a gente estava indo para um lado muito de
a gente não se adequa bem a esse mundo, a gente é pequeno, mas o grande vai engolir a nossa estrutura e tudo mais. Mas começaram a surgir modelos diferentes de agências, networks, de grupos de tecnologia misto, né? E que hoje dão uma cara diferente para o mundo de marketing de digital, né? Algumas empresas de criação, antigas agências de criação, hoje se posicionam como estúdios de criatividade, né? Outros que posicionam como consultorias criativas, né? E se a gente se posicionasse como a área de inteligência de negócios dentro de uma agência tradicional, a gente ia voltar para aquele conflito que a gente tinha. Mas se a gente entra numa que a gente chama hoje numa network, né, de comunicação e tecnologia, em que cada um tem uma atuação independente e a gente, na verdade, está procurando os mesmos objetivos, aí a gente tem uma oferta diferente para esses clientes. E aí, quando a gente, nesses últimos 5 anos, foi assim, explorar opções. Veio a pandemia no meio do caminho, né? Atrapalhou bastante também nossos planos aí, mas a gente ficou muito feliz que no ano passado a gente conseguiu encontrar um grupo que já tinha esse DNA de, olha, nós vamos colocar mais tecnologia para fazer o marketing mais inteligente, mais eficiente, né? Mais barato eventualmente, porque a gente vai economizar, né, resultados, e a gente quer unir dados, tecnologia e marketing, publicidade, todas essas disciplinas, não de uma forma a concorrer entre si, né? Não de ter várias marcas e várias agências trabalhando concorrentes ou de embedar o BI dentro das agências. Fazer uma rede mesmo e trabalhar isso. E aí, quando a gente conheceu, né, o Brand Tech Group, eles tinham esse posicionamento de, olha, nós somos uma empresa de Brand Tech. Nós temos soluções para marca, soluções de tecnologia, soluções de dados, né? E a gente acreditou que era um bom posicionamento, eles acreditaram que era muito o que eles precisavam também para agregar. Eles já tinham feito um movimento de adquirir uma empresa francesa, muito parecida com a DP6, que é a 55, e que já, né, há 4 ou 5 anos atrás fizeram esse movimento e que estava crescendo e dando muito certo no grupo, né? Então, quando eles começaram a explorar outros mercados como a América Latina, foi meio que natural. É um perfil parecido com a 55, a gente tem interesse, e o mais importante foi juntar a cultura, né? Porque a gente tinha esse posicionamento específico, a gente quer tratar o problema, mas sem conflito de interesse, a gente quer valorizar as pessoas, porque é um trabalho intensivo em pessoas, não é só comprar tecnologia e vender ativos e tecnologia, né? A gente está falando de realmente... fazer as pessoas pensarem drivadas por dados. Né? E trabalhar felizes, trabalharem satisfeitas, trabalharem no mercado que respeita, né, vamos dizer assim, essa diferença que a gente tem, né, essa cultura que a gente tem, porque a gente sabe os desafios de cada mercado, né, e o mercado de publicidade e marketing como um todo já passou poucas e boas nas últimas 2 décadas que eu conheço, né, já passou por cenários muito difíceis de gestão, por cortes de verbas, né, por denúncias de assédio e outros aspectos de cultura que a gente não pode mais tolerar hoje em dia. E quando a gente junta as nossas necessidades de cultura, nosso posicionamento com um grupo que também valoriza as mesmas coisas, né, aí isso é muito, muito poderoso. Então a gente ficou muito feliz no ano passado de receber essa oferta para esse M&A, para essa fusão, né, para essa aquisição pelo The Brand Tech Group, que é um grupo de comunicação criado por um ex-CEO do Grupo Havas, mas que já estava juntando algumas empresas ali para fazer um jeito diferente de trabalhar. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, eles não têm uma agência de comunicação no grupo, né? Eles têm empresas com formatos diferentes. Então, a maior do grupo é uma que chama Oliver, já está aqui no Brasil há algum tempo, né? E eles têm um modelo de in-house. Então, eles criam agências dentro das marcas, né? Dentro das empresas, dos anunciantes. Faz sentido. Né? E é um modelo que também eles não inventaram a roda. Já existia em alguns outros, né? Alguns outros anunciantes e tudo mais, mas que é um posicionamento diferente. Então, nós estamos não criando mais uma agência de criação, mas um estúdio de criatividade, nós estamos não criando mais uma agência tradicional, mas um parceiro de in-housing para o seu marketing, nós estamos não mais oferecendo uma consultoria de negócios, a gente está oferecendo uma consultoria de negócios e de dados para modificar suas estratégias baseadas em dados, né? E aí a gente começa a enxergar essa mudança acontecer, né? Então, eu valorizo muito o pioneirismo das agências, né? Que foi onde eu nasci, né? Na minha carreira. Se não tivesse investido em dados lá atrás, a gente não estaria aqui hoje. Mas, né, o que a gente viu acontecer é que o mercado mudou tanto e evoluiu tanto que agora a gente precisa trabalhar de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente tinha antes, né? Henrique, o Léo, ele é CIO da DP6 e co-CEO, né? E dá aula pra caramba.
Por que você dá aula, cara? Olha só, nos primeiros anos que a gente estava trabalhando, construindo, né, a empresa, a gente já tinha aprendido um mercado, um desafio do mercado, né, que é contratar pessoas. A gente não conseguia achar, porque eu tinha uma experiência nisso, porque eu tinha vivido na pele, experimentar logs e tudo mais, mas na hora que a gente lançava um anúncio, preciso de programadores para trabalhar com análise de logs, não via ninguém. A gente ia ver quem tinha experiência nisso, não achava ninguém, né? Então ficava uma concorrência alta por um perfil unicórnio, né? Que você não acha em lugar nenhum, um perfil, né, específico ali. Então a gente já percebeu que se a gente quisesse crescer essa área, a gente tinha que formar as pessoas dentro de casa. Então a gente começou a fazer uma seleção, por exemplo, ir em universidades, né? A gente fez uma rodada dessa na USP, depois começou a procurar no mercado de uma forma mais aberta, mas a gente procurava pessoas com alto potencial. Passava lá um teste de raciocínio lógico e matemática, né? E tudo que a gente precisava para o nosso dia a dia. Tem potencial? Tem. Quer desenvolver sua carreira numa área nova? Tudo bem, a gente ensina o resto, né? Então a gente percebeu o poder de transformação que a gente tinha com a educação. Só que se a gente fizesse isso só para as pessoas que a gente estava contratando, não ia ter escala. Então a gente precisava reforçar isso no mercado. Então a gente percebeu que a gente tinha que ir para as associações, para as universidades, para os lugares para falar, isso é importante, grandes empresas estão fazendo, venham para essa área, né? A gente fez uma evangelização. E a gente fez uma palestra, por exemplo, no IME, na USP, né? Nos primeiros anos ali da empresa, e eu estava mostrando tudo que a gente conseguia fazer com estatística e Google Analytics e usar isso no marketing. E a turma de estatística que estava se formando falou assim, e eu pensei que eu só ia trabalhar com geoprocessamento de imagens de satélite, né? Ou eu só ia trabalhar com pesquisa eleitoral. Ou, sabe, não imaginava o que você podia fazer em marketing, ou em varejo, ou em negócios digitais com o seu conhecimento de estatística, né? Olha que absurdo. Então, a gente precisava realmente dedicar tempo para isso, senão a gente não fazia isso acontecer. Então, imagina, eu estava começando uma empresa, a gente começando a ter os primeiros clientes, tem uma agenda difícil, porque a gente tem que trabalhar, né, na consultoria, tem que entregar resultado, e a gente reservava tempo, né, de todo mundo que estava ali e disponibilidade para... Você não quer uma palestra? Né? A gente não pode dar aula. Está precisando de um professor para ensinar marketing digital? Vamos colocar uma disciplina de métricas e analytics, né? Então, a gente começou a cavar essas oportunidades. Foi aí que eu peguei gosto pela história, né? Porque é um ambiente muito legal, né? Você trocar... eu aprendia muito, né, quando dava as primeiras aulas, porque eu aprendi o que as pessoas não sabiam, que elas queriam saber, e nessa troca, né, você aprende melhor a ensinar e o que realmente faz sentido no mercado, né? Não, isso com certeza, né? 90% do aprendizado é quando a gente ensina, né? Uhum. É a melhor forma de aprender é ensinar. E você ter essa troca com a turma, né? Então você pegar ali, sei lá, 20, 30, 40, 50 experiências e essa troca entre todos é o que faz uma construção bacana. O conhecimento aparecer, né? Agora, Léo, te fazer uma pergunta aqui, meio maluca, assim, sabe? Você, de fato, tá, cara, rodando o mercado inteiro, conversando com grandes marcas, grandes empresas, falando com CMOs, falando com... Cara, tá conectado no mercado. Quais são as demandas que as empresas hoje têm, sabe? O que desperta, assim? Dá alguns temas aqui, algumas pautas que você fala, galera, fiquem atentos nessas pautas aqui que logo, logo vocês vão ouvir mais a respeito. Tá, das necessidades das empresas, né? Isso, olha que... Pra gente começar, o que eu tenho que googar lá pra, se eu não sei o que você vai falar, ir atrás? Tá, imagina que agora, nada do que a gente faz nas empresas passa sem o crivo de uma meta, né? De um budget, de um orçamento, de um objetivo, ou seja, tem toda uma estratégia. Antes a gente tinha muitas coisas que andavam anos sem mudar. Fazia o plano estratégico de 5 anos no marketing, aquilo você nem checava. Voo de cruzeiro. Voo de cruzeiro e todo mundo, né, sabe, fechei 5 anos de patrocínio do Brasileirão na Globo, né? Você nem mexia nesse orçamento porque isso estava garantido, você estava ali, né, estável. Quando a competitividade aumenta, você tem que ir atrás das metas e garantir que elas vão acontecer a cada trimestre, né? Então, a gente vê hoje que as empresas elas precisam colocar dados e ir atrás dessa estrutura que a gente, né, prega tanto de uso de dados no marketing, nas vendas, no CRM e afins, para conseguir cumprir essas metas. E que metas são essas?
relativo à aquisição de usuário, né? Relativo à retenção, relativo a crescimento da base, né? Relativo a crescimento da marca, influência, né? E tudo mais. E aí, cada um desses pilares vão ter atividades que você pode reforçar com dados ou, né, melhorar ou otimizar suas ações. Então, por exemplo, em aquisição, né? Que é um dos principais dinheiros das principais marcas, né? Mídia. A mídia que você usa para aquisição de clientes são milhões de reais das principais marcas. E se você tirar uma linha daquela veiculação que está performando pior do que a outra, você já economizou 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões quando você fala desses grandes orçamentos, né? Então, um dos principais desafios que chegam para a gente é como eu otimizo o ROI do meu marketing, né? Principalmente da mídia digital, que tem uma acionabilidade ali uma velocidade de mudança ali muito grande. Aí a gente precisa entender, por exemplo, a gente tem dados da jornada dos seus clientes, a gente consegue colocar numa base, a gente consegue calcular a influência de cada canal real e simular o quanto seria tirar um pouquinho desse player, tirar um pouquinho daquele veículo e ver se você vai conseguir atingir seu objetivo, o mesmo objetivo de vendas. Uhum. Então a gente está falando de atribuição, de modelagem de mix de mídia, a gente está falando de análise de lift ou incremento de vendas a partir de conversão, que são aspectos de estatística ou de ciência de dados avançada que a gente aporta para o processo de aquisição de clientes. Uhum. Né? Quando a gente fala de retenção, é parecido, mas o desafio vai ser colocar dados que você já tem dentro de casa, seu first party data de CRM, de transações, de vendas, para encontrar os perfis mais rentáveis, para encontrar as melhores recomendações, as evoluções de cross-selling e upselling, né? Então, retenção tem outra. Quando a gente começa a falar de recuperação ou de influência, né, seja da sua marca ou da sua rede de influenciadores, aí um outro aspecto. A gente tem que avaliar a marca, tem que avaliar o efeito da marca na jornada completa. Cara, né? Então, que maluco. O que você está falando é que eu poderia pegar onde, sei lá, a minha empresa, onde você está vendo que o mercado está com um posicionamento maior de investimentos e começar a ter um perfil questionador de ver onde eu consigo melhorar a performance do que a gente já tem muita oportunidade ali. Tem, é competitividade, porque imagina, se você e seu concorrente tem o mesmo orçamento, 1 milhão por ano, vamos dizer, né? E você gera 1.000 clientes, seu concorrente gera 500, o ano seguinte ele vai ter menos faturamento, menos investimento, você já saiu na frente. Então, quanto mais resultado você gera com o mesmo investimento do seu concorrente, maior a chance de você passar ele. E como é que você faz isso? Cortando mato alto, cortando desperdício, encontrando onde cortar. Porque às vezes você corta no achismo, fala, não estou vendo nenhuma conversão aparecer aqui dessa rede social, corta ela. Aí você vai descobrir que essa rede social começava no início do funil a influenciar a decisão de compras, mas ela não convertia, porque quem convertia era o buscador. Aí você vai ver depois de 6 meses, porque reduziu, aí você... E o contrário também muitas acontece. Vezes nem descobre, né? E o contrário também acontece. Às vezes você acha que a sua mídia gera tanto efeito e na hora que você corta num experimento... Nem percebe diferença. E o orgânico suporta. Aí você fala, então você não precisava investir nisso. Né? Então, algumas vezes você vai investir mais, algumas vezes você vai investir menos, só que você só descobre isso com dados. Né? Existe aquele experimento famoso, já saiu na mídia, né, que o eBay e outras empresas fizeram, né? Cortou publicidade por 1 mês, né? E o resultado se manteve. É lógico que isso é um aspecto específico numa indústria específica, né? Foi um corte específico ali feito. Mas essa cultura precisa aparecer. Eu tenho que testar, eu tenho que comprovar. Porque se eu só falar eu quero, eu acho, né? E assim, a gente não vai conseguir ter o diferencial competitivo. A gente precisa de um risco e a gente precisa provocar criativamente os negócios. Mas isso tem que andar em paralelo com você otimizar marginalmente as suas atividades para no final do ano você ter 20% a mais do seu concorrente, 30% a mais de chance de converter, conquistar a base, reconquistar espaço, reconquistar market share, né? São estratégias que dependem estratégias de guerra que dependem de dados, né? Maravilha. Nossa, é muita informação, né? Dá para ficar mais umas 3 horas aqui falando sobre o assunto E olha que a gente nem começou a falar de metaverso. Não falamos de metaverso. Estamos devendo uma segunda visita, então. A gente podia falar aqui de segurança de dados, que é um tema que privacidade, segurança, metaverso. Tudo isso está mudando muito. Cookie que não vai ter mais, né? Não vai ter cookie. Não vai ter cookie. O ano que vem já se preparem, porque os cookies de terceiros, né, que são esses que são utilizados em publicidade, principalmente, eles vão ser substituídos por outras tecnologias para você conseguir atingir os seus clientes sem identificá-los.
como é que você atinge pessoas com alto potencial para comprar seu produto ou interessados em comprar seu produto sem saber quem eles são? Como? Uso de dados. Aí vai ter técnicas de privacidade diferencial, usar inteligência artificial, machine learning, para suportar essa ausência de dados. É como se você simulasse ou entendesse um perfil e, sem expor os seus dados, você consegue, né, permitir um uso deles anônimo. Então, tem muita inovação surgindo aí nessa questão de anonimização, gestão privada dos dados e limpar dados de uma maneira útil, criptografia, né? Blockchain permite muito você fazer esse compartilhamento de dados de uma forma privada, sem ninguém mais saber, né? E você ainda assim conseguir ter um rastreamento, ter um acompanhamento, né? Ou seja, são outras tecnologias que vão entrar nesse mundo que vão permitir fazer isso. Legal. Mas, por exemplo, no ano que vem já, né, o Google anunciou que vai limitar o uso de cookies de terceiro, então eles vão substituir por outra tecnologia por baixo da tecnologia deles. Quem não mexe com tecnologia nem vai perceber essa mudança. Só vai perceber a mudança, talvez, no custo das suas campanhas, que pode subir ou pode descer, dependendo da sua estratégia, né? Mas quem é de tecnologia já está vendo. Vocês estão tirando esse cookie e colocando essa API. Entendi, né? Então, tem um encanamento que está acontecendo e a gente não está vendo, né? Bom, eu quero agradecer muito, né, a tua presença aqui. O Léo, ele é professor do dia 1 da escola, participou do desenvolvimento do programa, né? E faz parte, assim, do time, realmente, assim, do core de inteligência da escola. Então, para nós foi uma baita de uma honra te receber aqui. Eu tenho certeza que só convidar você vai estar junto, né, nesse momento, né? E agradecer muito a sua presença. Se quiser fazer aí umas considerações finais para os alunos, disponibilizar algum contato, fica à vontade. Legal. Obrigado, Jean, Henrique, de novo. Obrigado, Execom, por, né, permitir a gente falar bastante de todas as disciplinas que envolvem o varejo online que a gente precisa evoluir no mercado. Quem quiser depois falar mais desse assunto pode me encontrar nas redes sociais, Léo Nares, a gente, né, encontra aí fácil, seja em LinkedIn, em outras redes, a gente vai conseguir trocar bastante ideia. E o recadinho final usem mais dados, né? Estimulem mais pessoas a estudarem isso, de todos os segmentos da sociedade possível, porque a gente precisa e tem muita oportunidade nessa área. E depois, muita coisa a gente vai precisar construir, porque não vai ser fixo. A gente vai fazer isso e vai trabalhar os próximos 100 anos com isso. Não, pode ser que daqui a alguns anos isso mude, a gente tem que migrar possibilidades, migrar carreiras e afins, mas a gente sabe que esse lado da tecnologia dos dados é constante, essa transformação através da tecnologia dos dados vai ser constante nas próximas décadas, né? A gente vai colocar o perfil do Léo aqui embaixo na descrição também, então quem quiser acompanhar, quem está ouvindo, assistindo a gente lá pelo YouTube, pode seguir aqui direto, já está o perfil aqui para ficar mais fácil. Legal? Muito obrigado. Nos vemos no próximo Execom Talks. Até a próxima. Forte abraço. Até mais. Valeu.